uma pergunta de falar um pouco sobre técnicas de manipulação de agulha em pacientes com cervicalgia crônica. Técnicas de manipulação de agulha no crônico. Vamos fazer assim. Bom, normalmente, quando o paciente é crônico, então ele já tem alterações, já tem bico de papagaio, né, tem um osteófito, tem protusão discal, né, pode ter uma herniação. Então, nesse caso, eu, pelo menos, além de procurar circular a energia daquele canal de energia, ou através da ressonância magnética, a gente vendo o local que está o problema, então a gente pode pegar os pontos de IAGE correspondente naquela altura, dar uma estimulação forte, né, e depois pegar outros pontos naquela área, como pode ser os pontos AXI, né, que a gente pode colocar, ou também esses dois pontos principais, que é o B10 e o VB20, que atuam muito bem nessa parte aí da cervicalgia. No livro vocês vão ver lá a técnica de sedação, tonificação, né? Então, em regra geral, as técnicas de sedação são um estímulo rápido, intenso, de alta frequência e alta intensidade. É óbvio que se a gente fizer isso no local de um paciente com cervicalgia, principalmente no quadro agudo, ele vai lembrar da sua mãe de forma imediata. Então, isso não deve ser feito dessa forma. Os pontos distais, não é necessário, para ter uma resposta, que se a gente siga isso de forma muito restrita. Se você faz um IG4 para um paciente que tem uma dor na região do esternocleidomastoide e essa área tem pontos gatilho, você quer esse relaxamento, você coloca o IG4, estimula um pouquinho, deixa ali um pouco e depois ela vai ficar solta a agulha de novo. Você aprofunda até o meio do corpo do músculo. Essa profundidade vai provocar o relaxamento e ter um efeito analgésico. No ponto local, o que se aproximaria mais de a gente obter uma resposta efetiva seria a pistonagem, quando a dor é de origem miofacial, que você vai soltar o ponto gatilho ou a parte muscular. Mas também, às vezes, isso é muito doloroso. Então, essa mesma coisa que eu falei para o IG4 serve no ponto local. Colocou a agulha, sentiu resistência, para 30 segundos. Vai lá, você vai ver que a agulha facilmente vai aprofundar mais um pouco, sem dor. Então, a agulha já causa um relaxamento muscular no plano subsequente muscular e analgesia também a introdução da agulha. E aí você pode ir um pouco mais. Isso você pode fazer conforme a profundidade do músculo, várias vezes. Então, você pega a região glútea, a gente está falando de cervical, mas pega a região glútea, você pode fazer isso, vai lá, encostou no glúteo médio, pegou o corpo do músculo, espera um pouquinho, o paciente fala, deu tati, porque tem a coisa do tati, né? O cara, deu, o que já é treinado, né? Às vezes não deu dor, não tem nada a ver com o tati. Então, você espera um pouco, vai mais um pouquinho, que vai dar outro tati. Se você esperar mais um pouco e aprofundar mais um pouco, vai dar o terceiro tati. Então, essa diferença na profundidade pode fazer um efeito maior. Bom, eu faço acupuntura Rio Douraco. Então, primeira coisa, eu vou procurar onde está o ponto de menor resistência elétrica. E, nesse ponto, eu vou introduzir a agulha conforme a anatomia dessa região. Então, se é o músculo que eu posso aprofundar, eu vou aprofundando e passando corrente elétrica. E quanto tempo a gente passa essa corrente elétrica? Como esse aparelho que eu mostrei é corrente contínua, a gente fecha e conta 1, E2, E3, E4, até 20, que é 20 segundos. Eu fazia isto pouco, porque o professor Nakatani mandava fazer só 7 segundos. Conforme a gente vai fazendo, vai vendo que quanto mais a gente faz, sem efeito colateral, o doente sente melhor. E isso são práticas vividas pela gente.
Aí comecei com 10 segundos. Aí hoje eu faço 20 segundos. E não tem problema de a corrente elétrica provocar qualquer efeitos colaterais. Então, hoje eu introduzo e eu deixo até contar 20 segundos, que é 1E, 2E, 3E, vai esse tempo. Não sei se eu consegui falar para os senhores o que eu faço. Isso. Deixa eu só lembrar que o aparelho de Hildorako ele é específico para isso. Né? Não pra adianta isso. pegar localizador de pontos ou outra coisa e tentar fazer a técnica. Né? Tem que fazer o aprendizado mesmo da técnica e ter o aparelho específico. Essa é a vantagem, né? E passa corrente elétrica. Não é só efeito mecânico da agulha, tem o efeito elétrico da agulha. Então, soma 2 efeitos. Às vezes, só com agulhamento seco, sem eletricidade, dá bom resultado, mas, às vezes, não dá tão bom resultado. Quando a gente faz associação, aí resolve. Então, a gente tendo essas 2 possibilidades, seria uma coisa muito boa, e eu acho, né? Mas isso depende de cada um. Técnica de agulhamento. Técnicas. Você quer acrescentar alguma coisa? Tá bom, né? Muito bom. Temos outras perguntas? Opa, tem ali. Acho que é bom fazer bastante pergunta, porque tem os ilustres colegas aqui, não é? E tirar suas dúvidas. Deve ter um monte de dúvidas, né? Boa tarde, meu nome é Vera. Eu gostaria de saber da experiência dos senhores do uso da técnica punho-tornozelo no torcicolo. Eu não entendi, não ouvi. Punho-tornozelo, técnica punho-tornozelo no torcicolo. Né? É uma técnica específica, talvez alguns aqui tenham a vivência e vão poder falar. Eu, particularmente, uso o punho-tornozelo mais na dor neuropática. Mas ela pode ter efeito nas dores musculares, quando você, usando a técnica punho-tornozelo, encosta no músculo, não fica só no subcutâneo. Isso pode provocar um efeito relaxante muscular imediato, mas é bom para os quadros agudos, não serve para tratar o crônico. De fato, eu usei no agudo, com dificuldade na lateralidade, né? E desapareceu imediatamente. Tá? Mas na lateral, não tive outro caso assim. O efeito da acupuntura, seja com essa técnica ou a acupuntura mais profunda, tradicional, para o quadro agudo, num quadro de contratura muscular, ela é imediata, muito rápido, seja com uma técnica ou com a outra. Ok, obrigada. Alguém mais tem vivência com técnica punho-tornozelo? Não? Então, podemos estender, talvez, para a seguinte pergunta, né? Outras técnicas de microsistema ou técnicas à distância, já que estamos falando de uma técnica assim, vamos ver se colegas aqui têm outros exemplos de técnicas à distância ou microsistemas. Não? Não. Gostaria de fazer uma pergunta? Só para provocar polêmica, microsistemas, né? Então, é que eu sou aluno de quem sou, só posso querer provocar polêmica, né? A aurícula eu uso. Estou até aqui, ó, um monte de plantando um pé de orelha em mim mesmo. Tem efeito ansiolítico, é muito bacana. Só que você vai lá e procura na literatura, você encontra pelo menos 5 mapas diferentes de localização de pontos. Ou todos estão errados, ou nenhum está preciso, ou um só que está certo, os outros estão errados. Então, parece que é uma coisa inespecífica. A escalpiana também faço nos pacientes com a escalpiana de Wayne, que é a experiência. Eu não tenho a experiência
da escalpiana japonesa, que sei que também é muito eficiente. A escalpiana de Wayne, que o Vu ensina, etc., é muito eficiente. Mas no tratamento da dor, que ela provoca relaxamento muscular, tem efeito analgésico, a gente lá no centro de dor do HC, no ambulatório de acupuntura, fazia a seguinte brincadeira. Era uma brincadeira, não é um trabalho. A gente chegava para o paciente e falava assim, onde o senhor tem dor? No ombro. Então, coloca o seu dedo indicador em algum lugar da sua cabeça. Ele punha, a gente ia lá e metia a agulha lá, e a dor do ombro melhorava. Então, também, pelo menos no aspecto analgésico, eu acho que essas áreas, aurículo, né? Frisar, acho, opinião pessoal, tem um efeito analgésico difuso, independente de onde você colocar a agulha. Isso tem que ser, obviamente, motivo de uma pesquisa, não pode ser no meu achômetro, mas é passando uma experiência. Então, posso... Ele me deu uma abertura aí. Quando é na cabeça, eu vou com detector, que eu mostrei para vocês, e vou procurando todos aqueles pontos na cabeça, ou na orelha. Tá? E quando eu encontro resistência diminuída nesse ponto, eu coloco a agulha. Você sabe que na orelha entra pouquíssimo, né? A cabeça também. Então, às vezes, na cabeça, se eu vou no couro cabeludo, eu vou um pouquinho lateralmente para pegar uma área maior. Tá? E eu tenho tido resultado muito interessante nessa cervicalgia. A cervicalgia, dor de cabeça, cefaleia. Tá? Então, para mim, não preciso saber toda aquela teoria chinesa para fazer agulhamento. Eu vou onde a resistência elétrica da pele está diminuída. Isso. Então, só para otimizar aqui, veio essa pergunta justamente acupuntura escalpiana. Então, já tivemos aí algumas visões. Tem alguma outra vivência com escalpiana, especialmente? Não. A escalpiana, Dr. Vu Singh, ele é o especialista em escalpiana. Ele foi para a China para aprender essa técnica. E ele ensina na Faculdade de Medicina da USP. Então, uma pessoa que poderia dar uma explicação melhor seria ele. Eu acho que ele está dando um curso. Amanhã é a aula. É amanhã? Então, pronto. Pergunta da plateia. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao agulhamento local de pontos miofaciais ou pontos ASH, especialmente para a cervicalgia. Eventualmente a gente vê que o paciente fica muito sensível após o agulhamento. E alguns pacientes até relatam cefaleia. E eu acho mais sensível na região cervical do que em outras partes do corpo. Como que vocês lidam com isso? Previnem o paciente que pode ficar pior naquele dia? Ou não colocam tantos pontos miofaciais? Como que é esse agulhamento específico para uma região que, às vezes, contratura pela própria presença da agulha? Vamos rodar aqui. Dr. Hassen, tem alguma dica para o agulhamento do ponto ASH? Normalmente, o agulhamento dos pontos ASH, ou mesmo ali na região, a gente procura fazer de uma maneira, dependendo se é o agudo ou crônico, né? Porque se for agudo, realmente é uma coisa que você vai ter que, como o Ricardo já disse, vai ter que ir devagar. Então, faz uma sedaçãozinha e vai devagar melhorando. Se for crônico, você pode fazer até um estímulo mais rápido. Agora, muito poucos, eu não tenho casos assim que as pessoas referem piora. Eu, às vezes, tenho casos que, não só em relação à cervicalgia, mas em outros casos, uma cefaleia, por exemplo, você faz a acupuntura, faz os pontos locais, faz os pontos à distância, tá? E, às vezes, ainda por cima, ela fala, olha, eu não estava com dor de cabeça e apareceu a dor de cabeça. Bom, aí o que eu faço? Eu reavalio ela e aí, dependendo
aquilo que eu acho, aí eu vou num ponto à distância. Por exemplo, eu estou com uma cefaleia aqui no Taiyang, por exemplo, no ponto Taiyang. Então, normalmente, eu posso pegar um ponto à distância, que, por exemplo, é o VB34, né, que ele também está relacionado muito com essa parte. E faço o ponto do estímulo rápido e ela melhora, entendeu? Agora, normalmente, é muito raro o paciente reclamar que a dor piorou. É muito raro, na minha observação. Bom, eu também, quando eu faço acupuntura e odoraco, todo mundo sai contente do consultório. E o que me faz, assim, como médica, aliviar a dor é uma coisa maravilhosa. Helena, já sofri bastante com essa questão que você levantou. Talvez até por quando eu comecei a tentar entender qual seria a profundidade ideal. E acho que forcei a barra muitas vezes. Então, essa ideia do quando a gente encontra a primeira resistência, parar e deixar relaxar a musculatura para depois prosseguir, ou só prosseguir na próxima aplicação, é uma forma que eu achei para ter menos esse efeito. Porque teve um período que eu fazia uma acupuntura mais agressiva, isso acontecia. Isso também com outras dores, tipo cefaleia, quando já está numa fase pulsátil, na enxaqueca, na migrânia mesmo. O paciente chega ali na sessão e você vai no afã de aliviar o paciente, mete a agulha, estimula, aí aliviou. Aí você manda ele para casa, ele te liga daqui 15 minutos e fala assim, voltou pior do que estava. Então, a medida do estímulo e do quanto a gente pode, principalmente no caso do músculo, ter uma... trabalhar mais com a fisiologia do músculo do que buscar já a profundidade que a gente acha que seja mais terapêutica. A questão é o seguinte, também, além da opinião dos doutores, individualizar os pacientes. Então, quando o paciente ansioso está com medo, em pânico, e você vai agressivamente naquele músculo, a dor em si é menor, porém a sensibilização, os pacientes estão sensibilizados. Então, a capacidade de expressar a dor é muito maior. Então, muitas das vezes, aquela sessão inicial de fazer bem o equilíbrio, o alto e baixo, o simples, o yin tang, VG20, C7, para acalmar primeiro o paciente. E, posteriormente, palpar com calma, com o paciente menos sensibilizado já. E palpar adequadamente o músculo, porque muitas das vezes temos uma banda enorme de músculo a tratar. E quando nós dessensibilizamos, acalmamos mais os pacientes, nós conseguimos localizar melhor. Né? Hoje, na clínica, tem um recurso chamado termografia, ultrassonografia, que eu consigo localizar melhor a profundidade, voo exato. E os pacientes muito ansiosos, eu faço uma analgesia, uma anestesia na pele, posteriormente um infiltro. São técnicas que eu uso, eu como anestesista. Mas na prática diária dos senhores, que logicamente não vão adquirir um equipamento somente para fazer um ponto dos gatilhos miofaciais, acredito que mais conhecer o paciente, acalmar e posteriormente explicar que aquele ponto dói, porém tem um retorno muito benéfico, acho que é um ponto mais positivo a acrescentar. Muito bom. Verdade. E isso que ele falou é ponto fundamental. Ver a natureza da pessoa, do seu cliente que te procura. Porque, realmente, quem é ansiosa, se faz acupuntura, um monte de acupuntura, ela sai com mais dor. E ela entrou no seu consultório para sair melhor. E a gente também quer isso, né? Sair do nosso consultório melhor do que quando entrou. Então, isso a gente precisa ter muita tática, muita sabedoria da nossa parte para não acontecer isso. Eu acho o seguinte, quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar ele relaxar. Né? Pede, lá no meu consultório, por exemplo, tem a música, né, de relaxamento, e uma das coisas principais que a gente pede para eles é fazer a respiração abdominal durante 3 a 5 minutos até a gente voltar lá. Então, deixa ele lá numa penumbra, uma luz meia fraca, e deixa ele relaxando. Tá? Agora, aquilo que você falou, o paciente reclamou de dor depois,
é como eu disse, é raro, porque normalmente os pacientes saem de lá melhores do que chegaram. Tá? Muito bom. Temos pergunta. Boa tarde, me chamo Fabiana, parabéns pelas apresentações. Eu trabalho muito com paciente idoso e na questão da cervicalgia, a maioria é como o doutor Hassen falou, tem muitas alterações, protrusões, herniações, osteoartrose associadas, né? E durante o tratamento, o que eu percebo alguns têm alívio total da dor, no término de umas 10 sessões, mais ou menos, mas muitos, eles relatam que eles ficam, durante a semana, 3, 4 dias sem dor, depois a dor volta. E mesmo assim, fazendo as 10 sessões, no fim, eles relatam isso. Doutora, ainda tem um pouquinho de dor, quando eu faço, fico 2, 3 dias bem, mas depois a dor volta. Vocês têm relatos de pacientes assim e como vocês lidam com isso? Isso temos bastante, tá? Então, normalmente, às vezes, dependendo do caso, normalmente, o ideal é começar 1 ou 2 vezes por semana nos processos crônicos, às vezes até 3 vezes por semana. Aí, melhorando, normalmente, eles falam, não, aquele primeiro dia, melhorei, depois a dor voltou. Então, isso é normal, é recorrente. Então, com o passar do tempo, nós vamos distanciando a acupuntura e a gente orienta que ele procure suportar a dor sem precisar tomar medicamento. Agora, se por acaso ele não conseguir, aí ele toma o medicamento, porque também não adianta deixar ele sofrer ali por causa da dor. E a tendência é você distanciando, então a acupuntura, teoricamente, ela vai agindo com uma sobreposição. Hoje dura 2 horas, amanhã, na próxima sessão 4, e assim sucessivamente. E chega um período que os pacientes vão lá com a gente pelo menos 1 vez por semana ou cada 2 meses, só para manutenção, como eles dizem. Agora, é lógico, tem que procurar fazer alguma coisa também, tipo caminhada, exercícios, né? E procurar também, talvez, dependendo, procurar o RPG, isso aí o ortopedista, ou o fisiatra, ou o neurologista, que vai orientar. Ou, às vezes, até o próprio fisioterapeuta orienta melhor isso aí, porque ele tem alterações. Então, ele vai ficar sem dor? Não vai. Mas se você conseguir manter ele 1 vez por mês ou cada 2 meses sem dor, ou mesmo uma dor suportável, ele consegue sobreviver muito bem. Como ele falou, eu sou médica fisiatra, né? Então eu oriento exercício para relaxar, né? Principalmente o trapézio superior, que sempre está tenso, os paravertebrais. Olha, uma coisa que eu tenho reparado muito ultimamente os músculos paravertebrais de T3, T4, T5 até T6. Torácica, 3, 4, 5, 6. E mais para baixo, quando tem problema lombar junto com a cervical, a gente encontra também. Então, essas pessoas, eu oriento exercício. Hoje, como é mais fácil ensinar logo do que ir, eu mando procurar o fisioterapeuta, outras pessoas, mas eu já oriento um pouco, porque senão fica, eu fiz acupuntura, mas não adiantou, eu estou com dor. Associando coisas simples. Então, exercício para a região cervical. Isso que eu ensinei, de fazer contração isométrica sem movimentar a articulação. Aí elas aceitam muito bem e sem problema nenhum, porque não aumenta a dor. E outra coisa muito importante é trapézio superior. Trapézio superior faz isto. Então, faz o contrário. Relaxa, abaixando o ombro. Então, sentada, então dobra o cotovelo e desliza para baixo ao longo do tronco. E é pouco, não é muito, não é isto, não é para dobrar, ficar na posição normal e deslizar. Aí relaxa o trapézio.
ensinando esses 2 exercícios, muitas dores posteriores são amenizadas. Depois a gente ensina, não é, todos do ombro, do cotovelo. Olha, outra coisa que não falei, mas é muito comum o bráquio radial estar contraturado quando tem cervicalgia. Então, nós devemos sempre, como médico, examinar aqui, ó, né? Dobra o joelho, o cotovelo e vai lateralmente. Em geral, vocês encontram contratura muscular e dor. Então, você pode fazer agulhamento aí, não é? Porque quando eu vou com o riodoraco, em geral, está com resistência diminuída nesse ponto. Complementando o que a doutora Sati comentou e o que o doutor Ricardo comentou em relação ao diagnóstico, quando falamos em dor crônica, cronificação da dor, temos que achar a causa. A acupuntura melhora, porém retorna 2, 3 dias depois com a dor. A pergunta é o seguinte: eu estou errado, eu fiz a acupuntura errado? Não, provavelmente senhores que têm uma boa quilometragem não estão errando. Agora, talvez estamos esquecendo de diagnosticar alguns detalhes pequenos, tipo como dormir. Dormir de lado, dormir de bruço. Paciente com uma hipermobilidade articular, tem uma predominância, aquela facilidade, é um contorcionista. Então, consegue dormir em qualquer posição, só que acorda mal. E quanto mais a idade vai chegando, enrijecimento dos tecidos moles não se tornam tão moles assim, vão começando a calcificar. E a nutrição se torna inadequada. Então, volta aquele conceito do metabolismo também. Porém, o fato de ter apneia do sono, a pessoa ronca, não dorme bem, quer dizer, dorme mal oxigenado a noite inteira. Como que nós conseguimos acordar? Como que nós queremos acordar no dia seguinte bem? Eu acho que é um pouco utópico esse conceito. Dormir mal e no dia seguinte estar rendendo bem. Então, só o fato de perguntar se o sono está reparador ou não, já é um indício de que tem alguma coisa errada no período do sono. Então, orientar o travesseiro adequado, isso a doutora Sati como fisiatra, o doutor Marcelo pode falar melhor do que eu, a troca de colchão adequado, o jeito, orientar como dormir, colocar travesseiro entre as pernas, quando deita em decúbito lateral, abraçar um travesseiro de corpo, um travesseiro mais comprido, para que tenha uma folga, tenha uma tensão diminuída no ombro e na região cervical. Isso é importante. Oxigenação adequada. Se nós pensarmos em diminuição do ferro, levantou daquele quadro, imagine se o oxigênio não entra. Está tudo pronto, porém falta oxigênio no período noturno. Então, no dia seguinte está quebrado, cansado. Tá? Isso mesmo. Então, o elemento, tipo, algumas coisas que ainda não valorizamos. Diminuição do ferro pode levar a uma dor muscular. Não adianta, tem que repor ferro lentamente. A vitamina B12 é uma coisa que nós acreditávamos que os médicos antigos faziam empiricamente, hoje temos comprovação de que B12 atua muito. O uso de metformina diminui a absorção de B12 após os 40 anos de idade. O uso de anticoncepcional de uma forma crônica diminui a absorção de B12. Anticonvulsivante, antiácidos diminuem a absorção do B12. E o B12 é fundamental para a conversão do hormônio tiroidiano T4 na sua periferia para T3. Outro ponto é, função mitocondrial é muito dependente de B12. E utilização de glicose nas células também é dependente de B12. Então, tem pequenos detalhes que vão ter que acrescentar a medicina chinesa à acupuntura para que o resultado da acupuntura melhore cada vez mais. Em síntese, assim, a gente tem um problema de dose, como o Racing colocou. A acupuntura é um problema sério que a gente ainda não solucionou. Quem vê os trabalhos chineses, em geral, são aplicações diárias. Esses pacientes fazem a aplicação todo dia, não dá para comparar com o paciente que vem 1 vez por semana, 2 vezes por semana, na melhor das hipóteses. Serviços públicos, em geral, o paciente tem direito a 10 a 15 aplicações 1 vez por semana, e a gente não pode ter a pretensão de resolver o problema do paciente com essa dose de acupuntura. O medicamento toma-se todo dia, se não se tomar todo dia, você não tem a resposta terapêutica que você espera. Então, não é que tenha que ser todo dia. Então, esse é um aspecto da dose que a gente ainda precisa solucionar. O segundo aspecto são os impedimentos, os perpetuantes, os perpetuantes da dor,
que o doutor Idec acabou de falar. Que a gente tem alguns perpetuantes que são retiráveis, outros nem sempre. E tem alguns limitantes. Que limitantes? Da própria patologia. A gente não vai querer uma senhora com bastante idade, um senhor com bastante idade, que tem uma artrose, uma degeneração importante, que isso não, às vezes com pequenos estímulos, não volte a provocar mais dor, inclusive miofacial, porque implica na postura, implica em que essa amplitude no sono, em qualquer posição, está diminuída. Então, o que a gente procura nesses pacientes é conseguir melhorar a vida, a qualidade de vida deles. Inclusive, alguns, vou dar um relato de um paciente, ele é um senhor que tinha uma lombalgia, uma artrose importante de coluna lombar, perda de massa muscular, e ele foi ao consultório para tratar. Eu falei, olha, nós vamos fazer 10 aplicações de acupuntura, uma dor crônica, mas o senhor precisa fazer um pouquinho de exercício, para recuperar um pouquinho de músculo, porque senão o senhor vai machucar. Toda vez que o senhor pegar o seu neto no colo, vai ficar com dor de novo. Então, se o senhor não fizer o exercício, o senhor vai ficar dependente da acupuntura. Ele virou para mim e falou assim, posso marcar para os próximos 20 anos? Ele estava com 80, eu falei que ele tinha sido otimista, mas... Não é? Então, eu acho que a gente precisa ter essa noção que a acupuntura não pode tudo, né? Ela tem um limite. Que vem a pergunta. Meu nome... Só confirmando aí, lembrando que a gente tem que tratar o paciente como um todo, lembrando que a região cervical é GAN, então precisa ver o que esse paciente está tendo também, né? Então, procurar tratar não só a dor, mas procurar tratar o paciente como um todo, como a gente pregoniza, né? Meu nome é Hermes. Eu peço desculpas que eu vou ter que retornar um pouquinho, porque eu fui lento em alcançar o microfone, mas a respeito de técnicas, microsistemas para cervicalgia, eu tenho um pouco de experiência, não muita, mas um pouco de experiência com a craniopuntura de Yamamoto. E é uma experiência gratificante, porque a gente realmente, quando a gente consegue localizar bem o ponto através da pressão, na localização de coluna cervical, o agulhamento, a dor tem que ceder na hora. Se ela, pelo menos 70%, 80% da dor tem que ceder na hora. Se não ceder é porque não funcionou. Mas, muitas vezes, a gente consegue realmente, nos casos agudos, uma resposta bastante importante e imediata. Obrigado, Hermes. Pergunta ali. Na realidade, não é bem uma pergunta, mas eu sou fisiatra também e trato muito pacientes com dor. Eu trabalho numa cidade pequena, que é uma zona industrial bastante forte. Então, eu tenho pacientes com dores crônicas de cervical, que trabalham em linhas de montagem, por exemplo. A questão que eu gostaria de perguntar para vocês é até quando insistir no tratamento? Porque, às vezes, esses pacientes já têm uma alteração anatômica, fisiológica, e já se usou todos os tipos de medicação, inclusive medicação para dor crônica, já se usou meios físicos, reforço muscular, fisioterapia, agulhamento de ponto gatilho, e realmente a acupuntura é a última esperança. Até quando a gente deve insistir por uma melhora? Tipo assim, o paciente foi na primeira vez, não deu muita diferença. Vai na segunda vez, se consegue um pouquinho de alívio. Se deve persistir com isso, ou qual é a atitude de vocês frente a um paciente assim? Ou, no caso, um paciente idoso também. Sim. Eu atuo na clínica de dor, e quando falo a clínica de dor, geralmente é a clínica onde os colegas falam, olha, vai lá no Hideki, vamos ver o que ele tem para fazer. Então, geralmente, os pacientes vêm esperançosos, e geralmente eles relatam que usaram vários fármacos, opiáceos, etc. Mas, na realidade, vamos fazer de novo a pergunta para o paciente, o que é que o senhor utilizou? Utilizou o medicamento na dose correta, do jeito correto e no momento correto.
Porque, aí vou fugir um pouquinho do conceito da medicina chinesa, desculpe, mas falando um pouquinho da alopatia, falamos em sensibilizações de dor. Sensibilizações central, cerebral, sensibilização periférica e medular. Então, existem técnicas para fazer a dessensibilização periférica, usamos a acupuntura nosso tradicional dos pontos. A dessensibilização medular, podemos utilizar punho-tornozelo, não? Geages. Agora, quando é sensibilização central, é difícil, é muito difícil. Depende da empatia, isso é muito importante, empatia. O efeito placebo são 30%, mas esse 30% é fundamental. A partir do momento que o paciente sai da sua casa, vem até o nosso encontro, ele já tem uma confiança, uma credibilidade, ou pelo menos uma esperança. Então, são 30% que já ganhamos com isso. O fármaco prescrito de uma forma correta já muda o referencial. Então, um exemplo só, propanolol, que nós sabemos que é um beta-bloqueador, que é para utilizar para o coração, quando se usa à noite, numa dose de 10 miligramas, associado aos procedimentos de acupuntura, ele melhora a dor musculoesquelética, porque estamos mexendo com a membrana do canal de sódio. Então, vamos ter que começar a associar várias técnicas, porque dores crônicas é uma patologia difícil para todos. Um paciente difícil para mim ou para a doutora, com certeza é difícil para todos. Então, vamos ter que unir forças. Não adianta ser apenas farmacologista. Temos que entender de fármaco, saber prescrever no momento certo, fazer acupuntura no momento correto, saber retirar também, e associar também psicoterapia, fisioterapia, a nutrição. Quer dizer, na realidade, temos que ter uma equipe multidisciplinar, na realidade interdisciplinar. Eu acho que esse é o segredo para tratar dores crônicas, que é difícil quando utilizamos técnica, digamos, apenas de acupuntura. Então, o segredo, acho que é o diagnóstico e soma dos profissionais. Como ele falou, isso mesmo. Quando a gente trata de doentes crônicos de dor, grande maioria melhora com a acupuntura. Tem alguns casos que precisa associar outras terapias, como ele falou. Então, é multidisciplinar, ou como que vocês querem falar. Mas o que a gente nota, que quem faz acupuntura tem essa visão. Tem colegas que não têm essa visão, não. Então, fica tratando, e fica eternamente tratando. E o doente, depois de algum tempo, fala assim, olha, não quero mais tratar com aquela médica. Então, nós temos muita responsabilidade naquilo que a gente faz. E esclarecer bem o doente, porque quanto mais você esclarecer, você vai ganhar mais doente. E quando você não consegue, manda para outros colegas. Nós somos médica fisiatra. Às vezes, é raro, mas às vezes não vai bem com a acupuntura, nós fazemos outras técnicas dentro da fisiatria e que dá bom resultado. A gente fica muito feliz. Mas não é só esse fator. Tá? Às vezes, veja só, às vezes a gente faz um procedimento da fisiatria que não vai bem, precisa fazer cirurgia. O médico tem que saber quando está no momento da cirurgia, não querer ficar com o paciente, porque ele vai fazer só propaganda negativa. E a gente tem que ser assim, bem firme nisto e encaminhar. Se encaminhou e saiu muito bem, você vai ficar contente, e o doente também. Então, isso nós temos que ter sempre na gente, né, no interior da gente. Alguma coisa? Excetuando essas condições de indicação para outra especialidade ou para cirurgia, ou um limite do tipo de terapêutica que a gente faz, eu tenho uma realidade peculiar. Eu só atendo paciente no consultório particular. Então, esse paciente, eu tenho pruridos de continuar muito, porque envolve custo. Então, eu tenho que ter um acordo com ele. Eu continuo enquanto
há expectativa de melhora e a relação custo-benefício se justifica. Sendo sinceros, acho que a gente pode chegar num acordo com isso. Quer acrescentar alguma coisa, Rassi? Não? Todo mundo já falou tudo, né? Boa tarde. Cumprimentar... Tem mais uma pessoa lá. Cumprimentar os componentes da mesa, mas a minha pergunta, eu queria me dirigir ao Dr. Idê. É sobre eu tenho tido a curiosidade de ler um pouquinho sobre suplementação alimentar e reposição. E aí, na sua palestra, me deixou um pouquinho curioso aqui com relação à reposição do ferro. E, se não for inconveniente, eu gostaria também que o senhor falasse, se tiver condições, sobre... a gente tem visto muito informações sobre os resultados laboratoriais, a interpretação, e muitas vezes o que está sendo considerado normal hoje, na verdade, a suplementação orienta que se use mesmo em valores normais. Por exemplo, em relação a vitaminas, independente de estar ou não baixa. Então, assim, seria como é feita a reposição do ferro se você tem a ferritina baixa e o ferro está normal. E a outra pergunta seria com relação ao cortisol. A gente tem ouvido falar muito sobre o estresse prolongado e os níveis de cortisol e como dosar o cortisol, porque o que se vê na prática é fazer uma dosagem única do cortisol. E a gente sabe que durante as 24 horas o cortisol varia muito. Então, me parece que é melhor você fazer várias tomadas de cortisol para você ter uma noção de como realmente está o cortisol daquele paciente. Então, a pergunta é mais direcionada para o IDEC, mas depois colegas também podem acrescentar como que distúrbios metabólicos estão relacionados com dor, qual a sua experiência? Bom, antes de mais nada, eu sou anestesiologista, acupunturista, que foi estudar um pouquinho como curioso esse conceito de metabologia. Na realidade, o conhecimento que eu tenho hoje é graças ao Dr. Antônio Cláudio Duarte, que é o professor do Federal do Rio, que é professor de metabologia. Então, eu não sou, digamos, o indivíduo mais capacitado para falar, mas do que eu conheço, eu vou, se puder responder, te ajudar, com certeza. Bom, em relação à reposição de ferro, temos que pensar o seguinte, temos o ferro é importante em dois sistemas, inicialmente. Vamos pensar assim para nós que estamos falando de dor. A mioglobina, que está presente no músculo, e hemoglobina, que está circulante para carregar oxigênio. Para o nosso corpo, sempre pensamos em Yang e Yin, o que é mais importante e menos importante, certo? Em termos de ferro, o corpo valoriza muito mais a componente medular para produzir a série vermelha do que mioglobina. Então, vai direcionar, quando tem uma carência de ferro, direciona-se todo o ferro presente para a medula e menos para o músculo. Por isso, quando fazemos uma reposição muito lenta e baixa. Essa é a orientação do nosso professor. 25 miligramas 3 vezes por semana. Não estamos corrigindo a anemia, não é tratamento hematológico, porém, tratamento muscular de reposição de ferro. Seria mais ou menos isso. Esse termo em si não existe, tá? Mas é para entender isso. Como que nós sabemos que o ferro está baixo clinicamente? Aquelas semiologias básicas do tipo fadiga, adinamia, não é astenia. Astenia é cerebral. Fadiga muscular. Então, essa fadiga e unha quebradiça, porque a circulação periférica diminui. A circulação periférica diminuindo, onde tem uma reparação, uma velocidade maior, também outra estrutura é o cabelo. Queda de cabelo, não aquela alopecia areata, mas queda de cabelo onde o paciente relatou, olha, meu cabelo está caindo muito. E principalmente quando tem um pico, no caso das mulheres, após a menstruação, vem uma fadiga e uma dor.
Isso nós vemos no dia a dia. Estamos tratando com acupuntura, o paciente melhora, porém depois da menstruação entra em fadiga e a dor vem. E uma sensibilização maior ao frio. Então, quando se repõe o ferro, a melhor forma de repor seria o seguinte, isso é receita de bolo, desculpe. 25 mg de ferro quelado, cobre quelado 0,1 a 0,125 mg, manipula-se isso, uma cápsula 3 vezes ao dia na hora do almoço. E por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. E vamos observando a ferritina. Se a ferritina ele aumenta, dobra ou triplica, está errado. Tem alguma coisa a mais que vamos ter que checar. E lembrar sempre que toda vez que aumenta a ferritina, não é apenas ferro. Uma das causas do ferritina aumentar subitamente é inflamação do fígado. Antes de aumentar o TGO, TGP, ferritina sobe. Então, temos temos situações onde a ferritina está alta, porém, hemoglobina está baixa, mostrando uma microcitose, podemos entrar como um ferro em dose bem baixa, nessa dose mesmo, e após 3, 6 meses vamos reavaliar, a ferritina diminui. É algo contraditório, mas é fato. Tá? Com relação ao corticoide, alguém pode falar? Em relação ao corticoide, o que eu posso responder do corticoide seria coisas mais básicas, do tipo, temos 2 picos importantes. Não? A matutina, que é uma elevação maior, e no período vespertino, por volta de 4, 5, 6 da tarde, outro pico. E os pacientes que têm uma agitação, acordam de manhã de uma forma agitada, o benefício da acupuntura, principalmente sedando o fígado e tonificando o rim, usando os pontos básicos, é muito bom. E para quem quer diminuir o custo, digamos, o que o Ricardo fala, eu também atendo, a maioria dos pacientes são particulares, então eu penso no custo. Então, em vez de orientar a acupuntura um dia sim, um dia não, associo, digamos, o propanolol, essa dose de 10 mg à noite, e o paciente começa a ter um repouso melhor. E não eleva muito o cortisol. Tá? Mas, em relação a outros dados que o doutor perguntou, desculpe, podemos responder, conversar e colocar os nossos professores de metabologia junto para conseguirmos entender melhor. Obrigado. Então, estamos a 10 minutos do encerramento. Vamos fazer aqui o comentário do Dr. Hong, e aí vamos ver como é que se desenrola. Senão, talvez não tenhamos tempo para outras perguntas, mas estaremos sempre à disposição aqui para resolver qualquer dúvida. Tá? Dr. Hong. Desculpa. Quando fala-se acupuntura, há um conceito equivocado que é só enfiar agulhas. Na verdade é o seguinte, esse conceito de acupuntura é muito restrito. Você tem no ano 82, quando eu fui estudar na China, o conceito de acupuntura já é muito mais amplo. Não é só acupuntura, não é só enfiar agulha. Você faz ventosa, você faz infiltração com xirocaína, com corticoide, tudo, qualquer infiltração, qualquer estímulo faz parte da acupuntura. E até o ultrassom no ponto de acupuntura associado com agulha. Isso já se faz. Tá? Então, quando você faz tratamento, não é que essa técnica não melhorou, você já existe outra técnica. Segundo, se e própria acupuntura, existe alguma técnica em microsistema, ele tem efeito como analgésico só. Mas o que você quer, o que nós queremos é uma relaxação muscular, que permite que o paciente possa fazer exercício para poder uma recuperação muscular, melhorar sua amplitude das articulações. Por outro lado, quando você começa a aumentar a amplitude de movimento, a dor aumenta. Então, aí vem a segunda questão. Será que você usa anti-inflamatório, analgésico ou alguma medicação ajuda ou complica? Porque se você for associando com medicação em momento errado, você aumenta a tolerância da dor por parte do paciente. E acha que está ótimo e começa a abusar. E aí complica. Então, o uso de analgésico, etc., antidepressivo, eu sou a favor, mas sim,
depende de cada caso. Se o paciente, aquela que a gente fala que rebelde ao tratamento, eu prefiro que sente pouca dor, como paciente. Então, se você tira toda a dor, ele acha que está ótimo, esquece o tratamento, esquece o cuidado e esquece como você falou, aquele pessoal que trabalha no serviço já não se cuida mais. Tá? Por outro lado, esse conceito de microsistema, como todo estava comentando a técnica de Yamamoto, eu tenho muito receio sobre essa técnica. Porque você, quando agulha, você vai agulhando onde? Na área do trigêmeo, primeiro e segundo ramo. Então, essa área é totalmente sensível. Qualquer ponto que você faz tem efeito analgésico potente. Então, até que ponto você está causando analgesia do paciente, só que não está relaxando o paciente. Segundo, na hora que você trata uma paciente com dor aguda, momentânea, uma dor crônica ou tem alguma causa, resultado e consequências são diferentes. Essa dorzinha que eles têm, qualquer ponto funciona. Ou seja, qualquer ponto periférico funciona. Pode ser na cabeça, pode ser no pé. É por causa disso que tem muitas técnicas de acupuntura no ponto, na extremidade, funciona para qualquer dor aguda leve. Mas se tiver uma causa, aí é complicado. Por isso que, antes de tudo isso, cervicalgia tem que ser bem examinado. Eu vejo muitos pacientes meus que têm o quê? Tem dor facial, por problema de bruxismo, por problema de deglutição, problema de ATM, causador cervical. E trata cervical anos e não melhora. Aí, um dia, quando melhora o pescoço, vai no dentista. O dentista fala, é problema de canal. Aí arranca o canal e a dor melhora. Só que o problema continua. Então, acho que cervicalgia é uma coisa bem complexa. Cada caso é um caso. Aproveitando aqui a contribuição do Dr. Hong, né, que mencionou que, além da agulha, várias outras técnicas podem ser usadas, queria ver aqui com os colegas se tem experiência com laser, com moxa, com outras modalidades de estimular o ponto de acupuntura. Bom, eu uso muito os pontos gatilhos, não é? E os pontos de gatilho têm muita relação com o ponto de acupuntura. Então, várias técnicas que existem, no fundo, é a mesma coisa. Eu faço muito técnica de Fischer, que é paravertebral. Técnica de Fischer não é a distância, não. Pode fazer também, mas é paravertebral. E quando eu faço agulha de acupuntura, também o resultado é mais ou menos semelhante. Por que a técnica de Fischer é bom? Porque usa anestésico local. Mas esse anestésico local dura por 40 minutos. Depois, por que melhora? Por causa da manipulação que foi feita. Porque o Dr. Fischer fala, não é o anestésico. Todo mundo pensa que é o anestésico. Esse anestésico, 40 minutos já foi embora. Por que mantém? A manipulação. Então, mesma coisa, na acupuntura, se o senhor fizer uma manipulação adequada, eu tenho certeza, tem que fazer trabalho, que o resultado fica mais ou menos semelhante. Muito bom. Alguém quer comentar? Não? Temos mais... Opa, pergunta ali. Vamos responder bem objetivamente para tentar responder. Não é nenhuma pergunta, em relação à pergunta da colega sobre quantas sessões fazer, até quando ir. Recentemente eu fui obrigada a fazer um trabalho para o curso de dor e tive que fazer uma revisão bibliográfica com acupuntura e dor. E encontrei na literatura, a gente sabe que a metodologia para isso é sempre diferente da medicina chinesa, é uma metodologia mais ocidental, mas descrito que por volta de 5 a 6 sessões você começa a ter um efeito mais importante. Então, antes de 6 sessões, você não deveria falar para o paciente que não houve resultado, porque talvez exista até uma
percepção menor da dor por uma inibição da leitura neuronal da dor a partir de 6 sessões. Normalmente eu uso isso até como um parâmetro. Se a gente fez 5, 6 sessões e não teve nada de resposta, é uma coisa, mas até lá eu espero para falar para o paciente que não teve resultado. Eu não sei se os colegas concordam com isso ou não. Sim, sim. Quantos pacientes? São 5, eu encontrei na literatura esse número, que a partir de 6 sessões você teria, então, um resultado bom, porque você vai fazendo vai tendo um efeito cumulativo. Isso eu acho que é muito certo, viu? Agora, esse trabalho que você está referindo, fez quantas sessões? Eram trabalhos de literatura, buscando a partir de 10, 20 sessões, e eles começaram a observar o resultado a partir de 5 ou 6 sessões. Antes disso, o resultado era pequeno e, normalmente, ele voltava para trás. Se interrompesse o curso de tratamento antes de 5, 6 sessões, a volta para a dor inicial era muito grande. Então, aí você percebe que, para tratamento de acupuntura, precisa ter uma sessão X. Não adianta fazer uma sessão que não vai dar em nada. E isso a gente vê na prática diária, que há necessidade de acentuar, aumentando o número de vezes. Às vezes, esse doente fala, para mim não adiantou nada essa acupuntura, mas a gente tem que insistir. Não, pela literatura e pelo ensinamento, tem que fazer 10 sessões. Ponto final. E o trabalho científico é exatamente para dar uma noção boa para a gente, quantas sessões devemos fazer para ter resultado. Por isso que eu peço tanto para fazer bastante trabalho científico, porque nós somos todos médicos, não é? Quem está na universidade, fazer. E quanto mais fizer, mais nós vamos tendo a credibilidade. Bem, agora, olha, a credibilidade de vocês está uma maravilha, viu? Porque quando eu comecei, todo mundo estava com o pé para trás. Mas hoje, graças a inteligência de vocês, o pessoal que está dentro da acupuntura, tem essa garra, eu chamo garra, para a gente ter uma especialidade médica reconhecida, que é no Brasil. Porque vai em outro país, pode ser médico, pode ser não médico, não é? Aqui no Brasil é médico. Então, nós temos que crescer fazendo trabalho científico. Perfeito. Deixa eu só, eu acho assim, que a gente não deve estabelecer tantas sessões, na minha opinião, 10 sessões para melhorar, porque depende se o problema é agudo ou crônico. Se uma pessoa chega ali, é agudo, foi pegar um peso, deu uma dor nas costas, isso com 1 ou 2 sessões a gente tira, sem precisar. Agora, se ele tem uma lombalgia crônica, ele vai precisar de mais sessões. Às vezes o convênio, um dia da Unimed, veio me questionar, com 10 sessões resolve? Eu falei, não, depende, entendeu? Não é com 10 sessões que vai resolver. Eu tive casos, por exemplo, de asma brônquica, 25 anos de asma brônquica, que eu tratei essa mulher, ela é corticoide dependente, diz que quando ela tinha crise, era mulher de fazendeiro, tinha crise, eu já encomendava o caixão. Tratei essa mulher, o marido morreu, e ela casou de novo com outro, entendeu? E ela nunca mais foi internada. Então, só que eu tratei ela durante 20 e poucos anos, só que aí ela ia 1 vez por mês depois, ou a cada 2 meses, como eu expliquei. Tive um outro paciente que foi operado da coluna por um neurocirurgião, continuava com a dor, o neurocirurgião falou para ele, você tem que acostumar, eu já resolvi o teu problema, você tem que acostumar com a dor. Ele não conseguia deitar na maca lá no meu consultório. Depois de um certo tempo ele conseguia. Ele já faz muito tempo, logo que eu voltei para São José do Rio Preto. Hoje ele vai lá de vez em quando, porque está com uma dor no ombro, está com uma dor no joelho, mas nunca mais reclamou da coluna. Perfeito. Então, bem, já terminamos. Cada um tem a sua experiência, não é? E essa reunião é exatamente para isso. Exato. Veja, estamos aí em cima da hora. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença de vocês também. Muito obrigado.